A tosse em cães e gatos tem que ser corretamente investigada, porque a abordagem correta depende da causa. E como a causa pode ser multifatorial, a gente tem que saber o que está causando a tosse antes de entrar com qualquer medicação. Porque a tosse por si só pode servir como um agente disseminador de micro-organismos invasores, diminui a qualidade de vida do paciente, diminui a qualidade de vida do tutor. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de te dar todo o conteúdo desenhado, didático, com imagens, quadros clínicos reais, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo para o YouTube entregar para mais gente, para a gente melhorar essa nossa profissão maravilhosa. E se você ainda não está inscrito no canal, já clica, se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te avisar, porque sempre tem conteúdo de valor para você já usar na sua prática clínica. Então vem comigo. A primeira questão que a gente precisa desenvolver de raciocínio num paciente com tosse é separar, é tosse cardiogênica ou não cardiogênica. Por isso eu já deixei separado um material sensacional aqui para te explicar como é que você faz isso de início. Vem comigo. E eu já deixei o Rex aqui todo preparado já para usá-lo como modelo, como sempre. E aqui nessa projeção lateral a gente sabe que o lindão do coração fica mais ou menos por aqui, assim, com o ápice voltado para essa projeção diafragmática. A gente sabe que aqui, entrando no tórax, vem a traqueia se bifurca nos brônquios principais direito e esquerdo. E aqui você sabe que tem a coluna do Rex. Pois bem, você percebe que a traqueia ela ganha uma certa angulação com a coluna. Então, o primeiro passo para a gente definir, separar se a tosse é cardiogênica ou não, na tosse cardiogênica, o paciente precisa necessariamente ter cardiomegalia, um aumento do tamanho de coração, e isso vai fazer com que haja um deslocamento dorsal da traqueia, com os brônquios para cá. Então essa traqueia que eu desenhei em verde seria uma traqueia deslocada pelo aumento do coração. E aí a traqueia começa a ficar mais paralela à coluna. Então para ser tosse cardiogênica, o paciente tem que ter necessariamente cardiomegalia, deslocando a traqueia dorsalmente, muitas vezes comprimindo o brônquio principal esquerdo ou direito, ou a carina da traqueia. E é isso que vai estimular os receptores de tosse, vai fazer esse animal tossir por cardiomegalia. E por que é importante a gente definir isso? Porque a abordagem é completamente diferente. Se uma tosse tem origem infecciosa, se ela tem origem respiratória ou se ela tem origem cardíaca ou mesmo alérgica, enfim. A abordagem depende desse diagnóstico inicial que a gente dá. Então, basicamente, a gente se usa bastante dos exames de imagem, a radiografia torácica e ou o ecocardiograma para definir se a tosse é cardiogênica ou não. Mas tem uma dica clínica que é muito importante e valiosa, que é o seguinte: quando você ausculta uma bulha cardíaca refletida para locais mais dorsais, fora dos focos de auscultação normais, isso remete à cardiomegalia. Portanto, eu já fico esperto sabendo que isso pode ser, que a tosse eventualmente então pode ser de causa cardiogênica. E aí, olha só, eu deixei aqui uma outra radiografia aqui para você enxergar comparar com o desenho maravilhoso que eu fiz. A gente vai ter aqui nesta projeção então a traqueia normal separando da coluna vertebral. Você percebe que vai formar mais ou menos aqui um V quando a traqueia entra aqui no tórax. Então tem uma certa angulação que vai aumentando à medida que a traqueia vai chegando próxima ao coração. Quando o coração aumenta de tamanho, ele desloca essa traqueia dorsalmente, e é isso que provoca a tosse cardiogênica, como nesse paciente aqui. Fica bem fácil da gente enxergar. Isso aqui é o que o radiologista nos manda no laudo: deslocamento dorsal de traqueia. Eu vejo um paralelismo da traqueia com a coluna vertebral, me indicando que tem cardiomegalia e que essa tosse então tem origem cardíaca. Qual origem? Daí a cardiopatia precisa ser investigada para ser abordada da forma correta. Eu deixei um desenho numa outra perspectiva, com o coração sendo olhado de frente, os pulmões lateralmente, e aqui a traqueia se bifurcando então nos brônquios principais direito e esquerdo. Quando eu tenho algum problema de coração, por exemplo, a cardiopatia adquirida mais comum, que é o refluxo de mitral, em que a válvula mitral começa a se degenerar e começa a haver um refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Claro que isso vai provocar um aumento de pressão no átrio esquerdo e ele começa a aumentar de tamanho. Ao aumentar de tamanho,
ele vai deslocar a traqueia e vai começar a comprimir aqui então o brônquio principal esquerdo. Isso pode acontecer do lado direito também. Esse desenho, inclusive, eu já te dou a dica, facilita muito para o tutor entender por que a cardiopatia pode levar à tosse. É muito importante. Faz esse desenho para o tutor quando for tosse cardiogênica, porque isso vai aumentar a chance dele aderir ao tratamento. Porque aí o tratamento vai ser otimizar a insuficiência cardíaca e não necessariamente com broncodilatador, não necessariamente com antitussígeno, é com a medicação do coração que vai melhorar esse reflexo de tosse, muitas vezes nessa cardiopatia específica, porque reduz o volume de sangue ejetado. Então essa ação mecânica do sangue refluindo para cá e comprimindo a parede atrial e comprimindo o brônquio principal esquerdo e ou a traqueia pode diminuir com o tratamento, quando ele é eficiente, quando ele é otimizado para o paciente. A gente também precisa lembrar que o cardiopata pode ter tosse não só pelo aumento cardíaco, mas ele pode ter tosse também pela formação do edema pulmonar cardiogênico. Isso é muito importante, porque na abordagem desse paciente, a gente tenta evitar ao máximo o uso de antitussígenos de ação central, por exemplo, a codeína, porque muitas vezes o paciente tem uma tosse improdutiva decorrente da cardiopatia comprimindo a traqueia e ou os brônquios, e ele pode fazer um edema pulmonar, e esse edema vai diminuir a altura, a intensidade da tosse. O paciente começa a tossir num volume mais baixo, porque a água presente dentro do alvéolo, ou mesmo no interstício, ela pode reduzir o som da tosse, fica uma tosse mais baixa. E aqui a gente vê claramente, então, uma cardiomegalia que elevou aqui a traqueia, que ficou deslocada dorsalmente, ou seja, paralela à coluna, mas depois a gente vê também um aumento de infiltrado aqui na região perilar, que é a primeira região onde o cardiopata faz edema pulmonar cardiogênico. Então o extravasamento é próximo aqui do átrio esquerdo, não por acaso, por uma ação mecânica do volume de sangue não conseguir desaguar dos pulmões para o átrio esquerdo, dilatam-se as veias pulmonares, os capilares pulmonares, e o primeiro lugar onde extravasa é aqui. Então a abordagem dessa tosse, por exemplo, obviamente já seria bastante diferente. Além de otimizar o tratamento da cardiopatia, é tratamento de urgência, de emergência. Esse paciente tem que ser encaminhado para um local que tem estrutura para definir o perfil clínico hemodinâmico, para fazer furosemida, enfim, melhorar a ação mecânica do coração. Eu também trouxe uma outra abordagem de um felino com doença brônquica. Então a gente vê aqui um pulmão bem marcado, a parede brônquica bem marcado, bem delimitado, mostrando que essa tosse ela é decorrente de processo respiratório, por alterações pulmonares brônquicas. Inclusive no gato, a tosse ela pode acontecer decorrente de insuficiência cardíaca, mas na maioria das vezes ela está associada à doença brônquica. Então a gente precisa muito do exame de imagem para ajudar nesta investigação. Então, mais uma vez, como é que eu vou abordar a tosse? Depende da causa base. E como é que eu diferencio essa causa? O primeiro passo é definir essa tosse é cardiogênica ou não cardiogênica. Cardiogênica tem que ter cardiomegalia, por isso eu dependo de exame de imagem, raio-x de tórax ou ecocardio. Mas um deslocamento, uma projeção dorsal dos focos de auscultação cardíaca me remetem à cardiomegalia também. Pois bem, como é que eu trato a tosse cardiogênica? Otimizando o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Aí vai depender da cardiopatia de base. Tosse não cardiogênica, daí a gente vai para uma investigação. Ela é infecciosa, é por broncopneumonia, é por colapso traqueal, síndrome de bracocefálico, asma felina, alergia, daí tem uma série de outras questões. Então a abordagem terapêutica vai depender desses dois fatores. E também a gente precisa se lembrar de que muitas vezes a doença respiratória pode impactar no coração. E aí a gente vai ver o aumento do lado direito, das câmaras direitas do coração. Então numa projeção ventro-dorsal, por exemplo, a gente vê esse D invertido, que me mostra aumento de ventrículo direito. E por que isso acontece? Também já deixei desenhado aqui, olha só.
Você sabe que o ventrículo direito, que vai bombear o sangue para a artéria pulmonar, que vai se bifurcar, que não está no desenho, mas ok, esse sangue vai chegar então nos pulmões. O oxigênio chega aqui no processo de respiração, se difunde para os capilares pulmonares. Se eu tenho uma doença respiratória grave o bastante para reduzir a pressão do oxigênio aqui nos alvéolos, por exemplo, um colapso de traqueia, não tem por que ter muita perfusão sanguínea neste capilar. Então, qual vai ser o raciocínio dos capilares pulmonares? Claro, isso é um devaneio didático meu. O capilar vai se contrair para jogar o sangue para um outro capilar adiante, na expectativa de que aqui tenha mais oxigênio, e aí sim o oxigênio consiga se difundir para o capilar. Mas é uma doença que está aqui, ó, nesta região, lá para cima, então também não vai ter oxigênio suficiente aqui. Logo, esse capilar começa a se contrair mais ainda para jogar o sangue para outro capilar, na expectativa de que aqui tenha oxigênio. Mas, de novo, a doença está aqui em cima. Então também não tem oxigênio. Em outras palavras, sempre que eu tiver uma doença respiratória grave o bastante para reduzir a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos, eu vou ter vasoconstrição pulmonar. E essa vasoconstrição pulmonar é um aumento de resistência para quem? Para o ventrículo direito. O ventrículo direito não está acostumado a bombear o sangue contra vasos muito fechados. Portanto, ele vai ter que aumentar de tamanho. E aí esse aumento de tamanho é que a gente vê na radiografia e no ecocardio. Então todo aumento de tamanho do ventrículo direito é decorrente de alguma doença respiratória? Não necessariamente. Eu posso ter um aumento do VD em função de dirofilariose, por exemplo, em função de uma doença do coração do ventrículo direito, enfim. Mas todas as vezes que a gente vê aumento de câmaras direitas no raio-x ou no ecocardio, a gente tem que investigar necessariamente a doença respiratória. E antes de terminar, eu vou trazer para vocês vídeos aqui de tosses para a gente poder comparar, para a gente poder facilitar e fechar todo esse raciocínio. Então, eu trouxe um primeiro caso que eu vou mostrar, que é uma tosse cardiogênica clássica, uma tosse seca, improdutiva, que o paciente começa a tossir justamente por essa compressão traqueal e ou brônquica pela cardiomegalia. E a gente observa isso como? Com o exame da palpação traqueal, que não é um carinho na traqueia, tem que palpar firme mesmo para saber se ele tosse. A propósito, se ele tem reflexo positivo para tosse, a palpação traqueal, a única coisa, a conclusão que eu posso chegar é que ele tem tosse. Eu não consigo definir a causa da tosse com esse exame. Vamos lá. Uma tosse seca improdutiva bastante conhecida, que no caso de ser cardiogênica pode acontecer depois de algum esforço físico, o animal chega feliz para saudar o tutor que chegou em casa, essa taquicardia vai aumentar essa compressão e fazer ele tossir. Ou quando ele toma água, porque o ato de ter que parar de respirar para engolir também pode levar à tosse. Eu trouxe um outro quadro clássico, esse de colapso de traqueia, uma doença pulmonar grave, que também tem que investigar o coração, que parece um grasnar de ganso. Vamos lá. Bem característico. E um terceiro caso que eu trouxe que tem as duas coisas. Reparem que quando o paciente está deitado, ele tem uma respiração de grasnar de ganso, de colapso de traqueia, mas depois, no exame físico, palpando a traqueia, ele tosse. Por que isso é importante? Porque o paciente pode ter comorbidades. A tosse pode ser multifatorial. Ela pode ter uma causa cardíaca e não cardíaca. Então isso tem que estar no espectro da abordagem para poder ter sucesso nesse tratamento. Solta um pouquinho. Gosto mais.
Bem característico, então. Isso é importante a gente se lembrar, porque muitos colegas acabam se esquecendo, e do momento que define, não, essa tosse é não cardiogênica, eles já se esquecem do coração. Não pode, porque eu posso ter a multifatoriedade. E se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a clicar no link abaixo e entrar para um grupo de WhatsApp, porque eu tenho diversos cursos em cardiologia, todos de forma didática, com uma didática super reconhecida que te ajuda na prática clínica. Agora eu não tenho nenhum curso aberto, mas se você entrar para essa lista de espera, nesse link abaixo, você não corre o risco de ficar de fora, porque sempre que eu lanço os cursos têm vagas limitadas, para eu poder dar mais atenção para todo mundo. Então, clica, se inscreve, a gente se vê no próximo curso.